Existe um traço em você que não é meramente psicológico nem apenas simbólico. É uma inscrição silenciosa que, segundo textos antigos descobertos em Nag Hammadi, aponta para uma origem que antecede o mundo visível. Se isso soa forte, ótimo. A palavra que escolhi para começar não é casual. Isto aumenta sua sensibilidade espiritual porque lhe devolve a possibilidade de verificar, no próprio corpo, uma lembrança que costuma ficar oculta. Fique comigo. Vou explicar a fonte dessa ideia, mostrar por que ela foi marginalizada e conduzir você por um exercício prático e seguro para observar, por si mesmo, sinais dessa origem. Antes de qualquer coisa, ajeite-se. Sente-se com a coluna ereta, pés no chão, mãos à vista. Respire 3 vezes num ritmo confortável. Inspire devagar e deixe o ar sair mais devagar ainda. Não é competição. Se em algum momento sentir desconforto ou dor, pare. Toque apenas com leveza. Nada de pressões fortes. Estou citando fontes e guiando práticas, mas tudo aqui é experiencial e não substitui cuidados médicos ou profissionais. Dito isso, vamos em frente. Um pouco de contexto. Por volta do século XX, manuscritos queimados e enterrados por séculos voltaram à luz nas margens do Nilo. Esses achados, reunidos em Nag Hammadi, contêm uma série de textos que os estudiosos chamam hoje de textos gnósticos. Entre eles, o Evangelho de Felipe traz imagens e palavras que falam de uma recordação íntima, de uma memória que encontra o que é seu, não como teoria, mas como experiência reconhecível. É importante dizer, esses escritos são extracanônicos. Eles não foram incorporados ao cânone bíblico tradicional. São vozes de uma corrente espiritual que valorizava a experiência direta da origem, e foram em grande parte negligenciadas ou suprimidas historicamente por diversas razões sociais e institucionais. A intenção aqui não é criar antagonismo, mas oferecer informação. Segundo esses textos, havia e há um método de reencontro que passa pelo corpo. Para entender por que isso tem impacto sobre sua sensibilidade espiritual, precisamos de um mapa curto de cosmologia simbólica. Chamo de mapa porque esses termos funcionam como instrumentos de sentido, não como inventário de realidade física. A mônada é a origem, a centelha indivisível, a assinatura primeira. Pense nela como a nota pura que existe antes das múltiplas vozes. Do outro lado, na linguagem gnóstica, situava-se o demiurgo, a força criadora do mundo material que organiza, limita e mantém as formas. Entre a mônada e o mundo criado, emergem estruturas chamadas arcontes. Não exatamente demônios no sentido popular, mas padrões e dinâmicas que obscurecem e regulam a experiência, moldando como percebemos. A caminhada do buscador, diz a tradição, é recuperar a memória da mônada, anamnesis, a recordação. Dentro dessa cosmologia, há uma distinção prática que os antigos fizeram para descrever modos de ser. O ílico, fortemente vinculado à matéria, o psíquico, ligado ao emocional e à alma, e o pneumático, aquele que tem uma conexão direta com a origem, com a mônada. Ser pneumático nas tradições não é mérito moral exclusivo. É um estado de percepção em que a presença da origem pode ser reconhecida com mais nitidez. E é aí que entram as marcas. Pontos no corpo que, segundo relatos desses textos e da tradição prática, funcionam como indicadores e como chaves para ativar uma sensibilidade maior. Vou guiá-lo por 3 verificações corporais. Cada uma tem um propósito: ver, perceber e falar. Novamente, toque com suavidade. Se houver dor, interrompa. Essas práticas são de observação e intenção, não de intervenção. Algumas pessoas relatam sensações sutis, outras não notam nada imediatamente. Ambas as reações são legítimas. O objetivo é cultivar um hábito de atenção que, com o tempo, aumenta a sensibilidade espiritual. Respire e acompanhe. Primeira marca: a base do crânio, a origem. Coloque a ponta dos dedos ao nível da nuca, onde a cabeça encontra o pescoço.
Toque apenas com o conforto da ponta dos dedos, sem pressionar. Feche os olhos se isso ajudar. Inspire e espere sentir uma diferença entre o ritmo de pensamentos e a presença do corpo. Muitos relatam um leve arrepio, uma sensação de presença, que não é imaginação nem emoção. É como se algo viesse ao encontro da mão. Outros descrevem um pequeno calor, um silêncio interno que surge por momentos. Observe. Não tente forçar presença. Apenas reconheça o que acontece. Se surgir uma dúvida imediata, isso é besteira, estou inventando. Note esse pensamento como um pensamento e volte a atenção ao toque. A presença que chamamos de mônada, na linguagem desses textos, pode se anunciar exatamente assim. Uma assinatura discreta na base do crânio. Segunda marca. A lateral da mão. Percepção. Abra a mão e vire-a de lado. Sinta a borda do dedo mínimo até o pulso, como se estivéssemos lendo uma linha tátil. Com a mão oposta, aproxime-se sem tocar. Depois, faça um contato suave na lateral da mão, alongando o gesto como se desenhasse uma linha. Esta parte do corpo age como um detector sensorial. Alguns notam uma pequena vibração, como se a pele reconhecesse algo além do toque físico. Outras pessoas percebem uma expansão da atenção. A mão parece ouvir mais do que tocar. Durante esse exercício, observe também se aparecem pensamentos que desqualificam a experiência. Esses pensamentos têm uma característica. São imediatos, avaliam e querem fechar a experiência. Quando eles surgirem, nomeie-os mentalmente, pensamento crítico, e deixe-os passar como nuvens. Volte à lateral da mão. A percepção se afina quando você aprende a segurar a atenção sem reagir aos juízos. Terceira marca. O centro do externo. Comando. Coloque a palma da mão com leveza sobre o centro do peito, no osso chamado externo. Novamente, toque suave. Respire profundamente, sentindo o contato da mão com o corpo. Este ponto é descrito nas tradições como o local de comando, onde a intenção se articula com a palavra. Não exerça força, apenas aplique uma presença firme e serena. Ao permanecer ali, fale baixinho, em voz própria, interior ou audível. Uma frase curta de afirmação. A declaração que sugiro será orientada em seguida. Algumas pessoas relatam um leve pulso interno, um calor tranquilo ou a sensação de que a voz ecoou para dentro. Lembre-se, nada obrigatório. Se sentir desconforto no peito, pare imediatamente. Esta posição é tanto sobre ouvir quanto sobre falar. Escutar o que responde e alinhar a intenção com a expressão. Entre cada um desses passos, dê um tempo para notar o que muda. Anote mentalmente, ou, se preferir, pegue um papel depois e registre as pequenas variações que experimentou. A prática regular é a chave. Muitas vezes, a primeira tentativa é apenas um prenúncio. As transformações sutis acontecem com a repetição e a atenção cuidadosa. Um ponto essencial antes de prosseguirmos. É normal que, ao buscarmos esse tipo de introspecção, apareçam vozes internas que tentam nos desacreditar. Nos textos gnósticos, essas perturbações são associadas aos arcontes, padrões que vêm para manter as coisas como estão. Hoje podemos descrevê-los também como hábitos mentais que tentam nos ancorar em explicações fáceis. Isso não vale nada. Você está enganado. Isso é perigoso. Quando esse tipo de pensamento surgir, use a estratégia simples que muitos praticantes adotam. Observe sem entrar na conversa. Imagine que cada pensamento é uma mensagem que passa na entrada de um cinema. Olha, anota e deixa passar. Não é necessário rebater. Respirar e retornar ao ponto de toque é a ação mais eficaz que você pode tomar naquele instante. Com o tempo, essa atitude reduz a força dessas interrupções e aumenta sua capacidade de percepção. Agora, antes de seguirmos para a ativação simbólica que encerra esta sessão, há um convite prático coletivo. Se você completou os 3 autoexames e sentiu algo, mesmo que seja apenas um pequeno movimento de atenção,
uma mudança de temperatura, um pensamento diferente? Escreva nos comentários a palavra reconhecimento. Isso ajuda a criar um espaço onde experiências não são esotéricas nem espetaculares, mas humanas e compartilháveis. Lembre-se, não se trata de medir intensidade, mas de afirmar que houve contato. Se não sentiu nada desta vez, ainda assim coloque reconhecimento. Isso indica que você participou do exercício e continuará acompanhando a prática. Apenas uma vez. Comente reconhecimento se sentiu um sinal, qualquer um. Vamos agora para a ativação. Um ato simbólico e intencional que serve como selo de reconhecimento. Importante reiterar. Este é um alinhamento de intenção e corpo. Não estou oferecendo garantia de efeito imediato. Alguns relatam alterações sensoriais, outros apenas uma sensação de clareza moral ou emocional. Tudo isso é possível e legítimo, mas nunca universal. Assuma uma postura com a coluna alinhada, mãos sobre o externo, olhos fechados ou semiabertos, como preferir. Inspire profundamente e, ao expirar, coloque a voz num tom firme, calmo e concentrado. Proclame, em primeira pessoa, as 9 palavras a seguir, com clareza e presença. Eu reconheço minha origem. Ativo minha percepção. Declaro comando. Fale cada segmento com intenção. Não é preciso elevar a voz. O essencial é que a palavra seja sentida no corpo. Se quiser, faça 3 repetições, sempre retornando à respiração entre cada enunciação. Ao pronunciar, mantenha a mão sobre o peito, lembrando que este gesto não é mágico por si só. É um recurso corporal que ancorará a intenção. Pessoas que praticam relatam que, depois de algumas repetições, a voz parece menos definida por dúvidas e mais alinhada a uma sensação de autoridade interna. Isto aumenta sua sensibilidade espiritual porque cria um vínculo entre a memória corporal, o toque, a intenção, a palavra, e a atenção, a respiração. Após a declaração, permaneça alguns instantes em silêncio. Observe sem expectativa. Se vierem críticas imediatas, isso é ridículo, não funciona. Reconheça-as e permita que se dissipem. Se surgir uma sensação de leve expansão ou mudança, registre-a. Talvez note apenas uma calma nova. Isso também é efeito. Quero acrescentar algumas observações práticas e éticas. Primeiro, não use a prática para negar cuidado profissional. Se sentir dor, desorientação intensa, ansiedade descontrolada ou qualquer sinal clínico, procure ajuda apropriada. Segundo, não transforme relatos subjetivos em provas públicas. A experiência dignifica a pessoa que a vive, mas não exige que se torne padrão para todos. Terceiro, respeite sistemas de crença distintos. Estas práticas partem de uma corrente de pensamento específico e não visam excluir nem deslegitimar a fé de outrem. Nossa crítica a estruturas é descritiva. Apontamos dinâmicas que, historicamente, marginalizaram certos saberes, sem incitar agressividade ou violência contra instituições. Agora, algumas perguntas que provavelmente surgem. Por que alguns sentem e outros não? Porque sensibilidade espiritual tem a ver com um conjunto: predisposição, contexto emocional, prática anterior e até coragem para permanecer com o que aparece. Isso me torna superior? Não. A tradição que inspira este caminho costuma lembrar que a memória é humilde. Trata-se de reconhecer, não de ostentar. Como integrar isso na vida diária? Comece com pequenos rituais de atenção. 5 minutos ao acordar, uma verificação rápida na nuca antes de dormir, uma palavra silenciosa no externo antes de decisões importantes. A regularidade constrói receptividade. Se quiser aprofundar, nos próximos episódios entraremos em técnicas complementares. Visualizações suaves para reforçar a sensação da mônada, práticas de som para sincronizar a percepção e exercícios comunitários que respeitam limites e segurança. Este vídeo foi pensado para ser uma porta de entrada, simples, fundamentada em referências históricas.
Nag Hammadi, Evangelho de Felipe, mas orientada sobretudo para a experiência pessoal. Se você se sente desconfortável com termos como demiurgo e arcontes, pense neles como metáforas para padrões que obscurecem. Estruturas de pensamento, hábitos emocionais, narrativas que nos prendem. A eficácia da prática não depende de acreditar literalmente em todos os termos. Depende de engajar o corpo, a atenção e a intenção. Antes de encerrar, uma palavra sobre comunidade. A sensibilidade espiritual se cultiva em diálogo. Não porque precisamos de autoridade externa, mas porque compartilhar suaviza o ceticismo isolado e dá forma à recordação. Por isso o convite que dei antes. Se participou e percebeu algo, escreva reconhecimento nos comentários. Isso não é uma prova, é um testemunho de que você escolheu prestar atenção a si mesmo. Se quiser, descreva brevemente o que sentiu. Um calor, uma pausa, um silêncio. Inclua seu nível de conforto. Leve, intenso, surpreendente. Qualquer nota pequena ajuda a criar um mapa coletivo de experiências, sem hierarquias. Para fechar, o que significa na prática que isso aumenta sua sensibilidade espiritual? Significa que, ao treinar o corpo e a atenção, você cria condições internas para reparar sinais sutis que antes passavam despercebidos. A sensibilidade não é um privilégio místico reservado a poucos, é uma habilidade cultivável. E a prática que mostrei, verificar a base do crânio, a lateral da mão e o centro do externo, aprender a observar pensamentos sem engajamento e selar a intenção com a declaração, oferece um caminho simples e seguro para começar. Alguns sentirão mudanças imediatas, para outros, o processo será gradual. Em ambos os casos, o que importa é a direção. Menos reatividade, mais presença. Menos dúvida automática, mais reconhecimento. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal. Nas próximas ativações vamos aprofundar a técnica, explorar termos dos textos gnósticos com mais detalhes e apresentar práticas sonoras e de grupo que respeitam limites e segurança. Inscrever-se é apenas a forma mais simples de acompanhar esse percurso. E antes de você ir, um último lembrete de cuidado. Pratique com gentileza. Se em algum momento algo parecer forçado ou doloroso, recue. A lembrança que buscamos não exige violência, requer atenção. A partir de hoje, quando tocar a base do crânio, quando sentir a lateral da mão, quando levar a palma ao externo, lembre-se, você está treinando não para um prodígio, mas para uma escuta mais fina. Faça isso com presença e paciência. A recordação é uma estrada longa. Cada passo conta. Reconhecimento é o primeiro gesto.